esse mês, até o finalzinho dele, né, incluindo o culto de quarta-feira, nós estamos trabalhando essa temática do combate ao suicídio, combate à depressão. Então esteja sempre em oração, meus irmãos, e procurando trazer as pessoas nas programações, não é, para que elas sejam todas fortalecidas pela palavra do Senhor. Acharam aí Salmo 77? Nós vamos ler todo o Salmo. Lemos assim a palavra do Senhor. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se a promessa de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isso é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me alegrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As suas águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som. As tuas flechas correm de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém. Vamos orar. Ore pela minha vida, ore pela sua vida, ore para que Deus fale com você especificamente, que aconteça o que acontecer, que você não perca o que Deus quer dizer para você nessa noite. Pai querido, ouve a oração do teu povo. Muitos deles saíram das suas casas, buscando serem alimentados pelo Senhor. Aqui nós temos servos teus de várias gerações diferentes. Ao mesmo tempo, pessoas que foram trazidas aqui nessa noite, por necessitarem de uma cura do Senhor. Eu peço, meu Pai, que todos eles recebam do Senhor aquilo que o Senhor tem para eles. Nós rejeitamos toda distração. Eu sei, meu Pai, que alguns são dependentes de celular, de outras coisas que roubam a nossa atenção, que nessa noite, meu Pai, a gente consiga estar totalmente focado naquilo que o Senhor tem para nos dizer. E por isso eu peço, tenha misericórdia da minha vida. Eu pertenço ao Senhor, meu Pai, e eu estou nas tuas mãos. Me usa, meu Deus, da maneira como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, esse salmo que nós acabamos de ler, ele faz parte de uma categoria no livro dos Salmos, chamado Salmos de Lamentações. Mas ele tem uma característica que alguns salmos de lamentações têm.
no meio dos salmos, e no caso desse é exatamente na metade dele, acontece uma reviravolta, e ele se torna um salmo de louvor. Eu quero ensinar você a fazer essa reviravolta na sua vida. Sabe, você que está cheio de lamentação dentro de você, você que de repente hoje não está, mas vai chegar o dia onde você vai estar dessa maneira. Vamos olhar para a história desse salmo e aprender algo, uma lição importante, que pode fazer com que algo dentro de nós comece a mudar, comece a se fortalecer. Eu disse na semana passada uma frase que eu já disse aqui várias vezes, e eu gosto sempre de repeti-la, porque é importante a gente absorver bem isso. Existem pessoas que dizem que depressão é falta de Deus, que depressão é falta de fé. Mas, meus irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que muitos homens de Deus, verdadeiros, cheios de fé, que já fizeram muito mais milagres que você já viu na sua vida, adoeceram e caíram em depressão. Não existia esse termo dessa maneira. Ele não recebia um atestado lá para mostrar no serviço, CID-10, F32, qualquer coisa assim. Mas quando a gente olha para os sintomas, a gente percebe, esse cara estava com depressão. Ele nem sabia o que era isso, mas Deus cuidou dele. E é aí que está a chave, meus irmãos, porque embora não seja falta de Deus, é Deus que vai te tirar dessa situação. Não é falta de fé, mas é a sua fé dirigida para o lugar certo, para o trono de Deus, é que vai fazer toda a diferença na sua vida. E esse salmo é um salmo que é atribuído a um homem chamado Asaf. É um cântico, como os salmos são, não é? A descrição que a gente tem aí na Bíblia, que carrega essa tradição do que cada salmo é, deixa claro que é uma música. E quando esse salmo começa, ele vai mostrando um estado de angústia que esse adorador do Senhor estava passando. E não é só uma angústia. Existem algumas coisas que o salmo mostra para a gente, que são pistas que revelam que esse cara, muito provavelmente, nos dias de hoje, ele seria diagnosticado, sim, com depressão. Vocês perceberam no texto que ele fala dos olhos dele de noite, que ele não dormia? Transtorno do sono, a gente tem aprendido aqui com as nossas psicólogas, né, nos podcasts que a gente faz aqui nas quartas-feiras ao longo dos anos. Às vezes a pessoa dormir demais, sem energia, ou às vezes a pessoa perder completamente o sono, é um sinal, é um sintoma típico de quem está enfrentando esse tipo de situação. Outra coisa que ele diz é que ele está tão perturbado dentro dele, que ele não consegue falar, ele está calado. Tem alguém muito calado aí na sua casa. De repente, um filho seu, adolescente, que era muito falante, muito feliz, de repente fechou a boca. Presta atenção, isso é um sinal de alerta, de que muito provavelmente algo está acontecendo. Ficou quieto, não está falando mais como falava antigamente. Fique atento com relação a isso, porque pode ser um sinal. E é interessante, meus irmãos, nesse salmo, que é um cara crente. Ele começa dizendo que ele levanta as mãos ao Senhor, ele está orando, ele está clamando a Deus, mas ao mesmo tempo ele vira e fala assim: mas a minha alma se recusava a ser consolada. Olha que coisa esquisita, mas ao mesmo tempo tão familiar. Às vezes a gente quer ajuda, às vezes a gente quer sair daquela situação, mas parece que parte de nós, e essa parte tem nome, se chama alma, ela nos sabota. Essa é uma expressão que aparece poucas vezes na Bíblia, a gente vê ela em outros lugares, mas eu acho ela muito curiosa. Minha alma se recusava a ser consolada. Sabe que quando a gente está muito triste, a tristeza é um negócio que vicia a gente. A gente parece que começa a alimentar a tristeza. A gente começa a viver para dar razão para ela. E a gente começa a olhar para o mundo de uma maneira distorcida da realidade. E aí, meus irmãos, a gente vê isso acontecendo com o salmista. Porque ele fala que ele está cheio de reclamação dentro dele.
ele vai falando várias coisas nesse sentido. E ele fala uma coisa estranha, ele diz: lembrei-me de Deus e eu fiquei perturbado. Até pensar em Deus deixava esse homem pior ainda. Eu já lidei com pessoas assim, aliás, eu lido com pessoas assim que falam: pastor, eu não tenho nem força para orar, eu sei que é o certo, mas eu não consigo. E abre a boca para falar, começa a fazer um monte de questionamento, porque a própria fé dessa pessoa está abalada. A gente vê isso no texto. Olha que coisa esquisita que ele começa a dizer, meus irmãos: rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se a promessa de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou-se Ele das suas misericórdias na sua ira. O que é isso? A pessoa está falando: Deus não liga mais para mim, não? Acabou a misericórdia de Deus? Cadê aquelas promessas que tinham de geração em geração? Não tem mais nada. Irmãos, eu bato o olho nisso aqui, eu me lembro de diálogos que eu tive com pessoas adoecidas, que viravam para mim e falavam assim: Deus deve me odiar. Que isso, meus irmãos? A gente, quando está muito triste, às vezes, o óculos da realidade fica sujo. E a gente começa a olhar para as coisas tudo distorcido. E alguém fala alguma coisa para a gente, e não falou por mal, mas a gente interpreta aquilo da pior forma possível para alimentar a nossa tristeza, porque a nossa alma, ela se recusa a ser consolada. Tamanho o estado de enfermidade interior que nós nos encontramos. Então, se alguém fala alguma coisa, você não gosta, mas se alguém resolve não falar, não liga para mim, está ruim de todo jeito. A maneira como a gente interpreta a vida parece que tem um filtro de tristeza. E a realidade que nós vemos não é a realidade real. Está tudo conturbado pela tristeza. E o pior de tudo, muitas vezes nós fechamos o nosso coração para Deus. E a gente está orando para Deus, e às vezes as coisas não estão acontecendo, não é porque Deus não quer fazer, mas porque nós mesmos nos fechamos com relação a Ele. Nós fechamos o nosso coração porque nós não acreditamos mais. Irmãos, quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo algo assim: eu acredito que Deus é poderoso, eu acredito que Ele faz milagre, mas eu acredito para os outros, não para mim. Eu, o quê? Como é possível? Mas eu digo para vocês, a grande razão disso é que existe uma sujeira na sua lente chamada tristeza, angústia, depressão, fazendo com que você enxergue a realidade de um jeito que não é real. E aí, meus irmãos, acontece algo curioso nesse texto. Depois que ele começa a fazer esse monte de questionamento absurdo, ele até bota a culpa em Deus pela insônia dele. Ele fala que Deus que não está deixando ele dormir, sabe? Porque alguém tem que ser culpado. E normalmente a gente joga a culpa para cima de Deus, porque se Ele é todo poderoso e Ele não está fazendo, então é culpa dele, Ele deve estar me castigando. E muitas vezes não tem nada disso. Deus está ali querendo realmente você, querendo que você abra o seu coração para receber toda a cura que Ele tem para você. E aí o Salmo faz uma pausa. Selar é a palavra que nós temos aí. Você sabe o que é selar? Que vem escrito nos Salmos. É justamente uma pausa na música. A minha cabeça de roqueiro dos anos 90, imagina essa é a parte do solo de guitarra entrando. Claro que não tinha, né? E de repente, ele diz algo que é assim: e eu disse, isso é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Existem algumas traduções que vão trazer um pouquinho diferente. E eu pesquisei a respeito desse assunto. E eu descobri que, literalmente, no hebraico, parece que esse pedaço não faz muito sentido com o todo. Sabe? Porque ele vem falando umas coisas e depois fala outras, e de repente essa frase aí no meio. Mas a verdade é que é isso mesmo que está sendo dito. Ele vira no meio do salmo e diz, eu disse, isso é enfermidade minha. E eu entendo, meus irmãos,
o que isso quer dizer. Porque a gente vê isso em muitos salmos. Uma separação que normalmente o escritor bíblico faz, que era algo cultural do seu tempo, entre aquilo que ele está sentindo e aquilo que ele é. Existe uma diferença entre o que eu sou, que tem a ver com a minha vontade, a minha decisão, com aquilo que a minha alma está sentindo nesse momento. É comum, por exemplo, você ver no livro de Salmos, a pessoa falar com a sua própria alma: minha alma, por que você está assim? Por que você está tão triste? Levanta, adora ao Senhor. O cara chamando a atenção da sua própria alma. Tem momento que o salmista manda a sua alma calar a boca. Irmãos, isso é importante para a gente entender esse texto, porque ele vira para a gente e diz assim: e eu disse, isso é enfermidade minha. Ele entendeu, é como se ele dissesse assim: gente, não está normal, eu não sou assim, questionando Deus dessa maneira, reclamando, cheio de murmuração. Isso é a minha enfermidade. Algumas traduções vão dizer, isso é a minha angústia. É mais ou menos assim, é a depressão falando na minha boca, não sou eu. Irmãos, de vez em quando a gente precisa parar tudo e fazer isso. Tacar um selar, uma pausa, no meio do nosso salmo de lamentação, do nosso dia a dia, da nossa tristeza, e falar justamente disso. Eu não sou assim, não sou eu. Isso é a doença falando na minha cabeça. Isso é a depressão me fazendo agir dessa forma, mas eu não sou assim. Isso é a minha angústia. Sabe, quando você começa a ter pensamentos ruins, pensamentos que não deviam estar ali, pensamentos que machucam você, só de você pensar. Às vezes as pessoas se enchem de culpa, meu Deus, o que eu estou pensando? E começa a vir pensamento de morte, que daqui a pouco evolui para uma ideação suicida. Para tudo e fala, eu não sou assim, isso é a minha angústia, isso é a minha doença. Isso não é normal. E aí, meus irmãos, eu estou trabalhando aqui com a versão corrigida e fiel de Almeida. E a maneira como ela traduz o segundo pedaço é na forma de uma oração adversativa, que para mim fez todo sentido quando eu pesquisei a respeito, que diz assim: mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. A destra do Altíssimo. Quem aí foi da minha roda de leitura de Apocalipse deve se lembrar de algo que a gente estudou sobre a destra do Altíssimo. A destra é a mão direita, daí que vem a palavra destreza. A mão direita de Deus na Bíblia, ela está relacionada a várias coisas: ao cuidado de Deus, ao carinho de Deus por nós, ao poder de Deus. É com a mão direita que Ele levanta aquele que está caído. Irmãos, quando o João, lá no capítulo 1 de Apocalipse, está no chão, Jesus vem e coloca a sua mão direita sobre ele e fala assim: não tenha medo. Então o que o salmista faz? Quando ele identifica que aquilo não é ele, é a enfermidade dele, ele vira e fala o seguinte: mas eu me lembrarei da destra do Altíssimo. Você sabe o que é isso? Há uma intencionalidade. Ele toma uma decisão que agora ele vai pensar algo. Ele vai alimentar outro tipo de pensamento. Ele vai começar a pensar, intenção, decisão. Eu vou pensar no que o Senhor faz. E aí, meus irmãos, olha o que acontece no Salmo. A gente leu daqui a pouco, mas eu vou ler de novo para você sentir agora dentro do contexto. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Lembra que isso é uma canção. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Presta atenção. Ele medita na sua mente e ele fala com a sua boca. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Segura esse, quem é Deus tão grande? Porque daqui a pouco a gente vai refletir mais sobre isso. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José.
As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, as nuvens lançaram águas, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Quando ele começa a cantar essas coisas, ele traz a memória, ele lembra e ele fala a respeito de coisas poderosas que ele sabe que Deus já fez e que você sabe, mas é poderoso você poder cantar a respeito dessas coisas. Irmãos, o louvor é uma modalidade de adoração. Adoração não é só louvor, mas o louvor tem a ver com você expressar a sua adoração a Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que você ter uma vida de louvor ao Senhor pode mudar tudo dentro de você. O nome dessa mensagem é Adora que Melhora. Existe algo muito forte relacionado à música, meus irmãos. Só o fato de você adorar já é algo forte sobre a sua vida. Você cantar, falar do conteúdo dessas músicas já é. Mas simplesmente, meus irmãos, você cantar ao Senhor, tem algo de muito interessante nisso. Porque a música é uma linguagem espiritual. A forma como nós, seres humanos, concebemos a música, absorvemos a música, ela tem a ver com uma onda sonora, que se move no meio material, precisa ter ar, precisa ter matéria, para que a música chegue aos seus ouvidos. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que música também existe no mundo espiritual. As coisas que a gente tem aqui são sombra daquilo que existe. Já existia música antes do mundo ser criado e vai continuar existindo música depois que essa realidade não existir mais. Vocês já repararam como que às vezes as músicas elas têm o poder de transmitir um sentimento, muitas vezes sem letra nenhuma? Como que às vezes a música mexe com a gente de uma maneira? Às vezes você não sabe nem o que o cara está cantando em outra língua, e de alguma forma aquela música mexe com você. Isso tem um lado bom e o lado ruim. Ano passado, aqui numa entrevista que a gente estava fazendo com a psicóloga Rebeca Xavier, a gente estava conversando sobre esse potencial da música e depressão. E como que muitas vezes, principalmente jovens e adolescentes, eles vão se refugiar na música e vão ouvir músicas que falam de tristeza. Irmãos, a música transmite algo. Você que fica ouvindo música de corno aí o dia inteiro, daqui a pouco você vai olhar para sua esposa com desconfiança. A mulher vai olhar para o marido com desconfiança. Você que fica ouvindo música de bebedeira, celebrando bebida, daqui a pouco você é um alcoólatra, demitido do seu trabalho, com casamento destruído. O cara que está cantando está lá ganhando dinheiro, está destruído, mas no Instagram está bonito, e você se destruindo junto. Então fique atento com o tipo de coisa que você canta, com o tipo de coisa que você ouve. Fecha parênteses, a Rebeca estava falando para a gente sobre uma música que provocou uma onda de suicídio. Irmãos, ela me mostrou a música, eu fui ouvir, eu já conhecia outras obras, na literatura, tem obras que causaram isso, mas eu ouvi a música, meus irmãos, em inglês, eu senti uma coisa ruim. Olha que é o pastor Clériston, não tem problema com depressão nem nada disso, e estava tudo bem, estava só estudando o assunto. Meu bebê começou a chorar desesperadamente, demorou para passar, eu tive que orar, tive que repreender dentro do quarto, para o ambiente voltar ao normal. Eu sei, meus irmãos, que as músicas carregam algo da intencionalidade de quem fez, porque a música é uma linguagem espiritual. Mas, meus irmãos, para além da linguagem espiritual, existe algo mais ainda. A letra que ela carrega, a mensagem que aquela música carrega para a gente. E isso que Asaf começou a cantar da metade para frente do seu salmo. Ele começa a falar sobre as grandezas de Deus. Irmãos, é muito importante a gente trazer à memória como o nosso Deus é grande, como Ele é poderoso, as coisas que Ele já fez.
Lembram que na mensagem do domingo passado eu estava falando para os irmãos sobre o Espírito Santo e o papel do Espírito Santo na cura das nossas emoções, de como que na Bíblia ele é o responsável por fazer essa obra em nós de dentro para fora. Eu quero que você se lembre, por exemplo, do dia de Pentecostes. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. As pessoas ouviam eles falando em outras línguas. Mas eu pergunto para vocês, qual é o conteúdo? O que esses homens cheios do Espírito estavam falando? É o quê? As maravilhas, as grandezas de Deus. A mensagem evangelística veio depois. Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e começa a falar para eles se arrependerem. Anuncia Jesus. Mas a primeira coisa que esses homens chapados no Espírito Santo estavam falando é sobre as grandezas de Deus. Irmãos, falar sobre as grandezas de Deus mexe com o crente. Você que crê, você que tem fé, quando você começa a falar a respeito de como Ele é grande, como Ele é poderoso, e quando você coloca isso na forma de música, na forma de canção, algo dentro de você começa a mudar. E ao invés de eu ficar argumentando e mostrando em vários pontos e versículos a respeito disso, eu quero ir para a prática com vocês. Eu vou pegar o violão e a gente vai continuar essa mensagem cantando e vivendo isso de forma bem prática. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou dar alguns exemplos de coisas que nos afligem. A hora eu chego. Quem está acompanhando aí nos jornais todo esse debate a respeito do aborto, irmãos, isso me faz passar mal, sabe? É uma coisa assim que me assusta, não dá tempo de eu prolongar o assunto a respeito disso. Mas para mim não devia se chamar aborto. Aborto é aquilo que a pessoa faz sem querer, espontâneo, uma formação, enfermidade. Devia se chamar assassinato mesmo. Infanticídio é o nome. Acontece tanta coisa de ruim nesse mundo, que quando a gente começa a ouvir sobre tanta coisa, a gente começa a ser meio que enganado mesmo. Porque a sensação que tem é que o mundo só vai piorando, e não tem esperança. Você tem às vezes essa sensação de que a coisa só vai de mal a pior? Muita gente vai se deprimindo nisso. Eu vi muito isso acontecer no início do ano de 2023. E numa hora dessa, se você canta algo assim, bem simples: glória, glória, aleluia. Você que sabe, cante: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Bem forte. Vencendo vem Jesus. O final já está escrito, meu irmão. Não é Satanás que vem vencendo, não. Vencendo vem Jesus. Se encha dessa verdade. Cante essa verdade. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
A gente vai fazer uma coisa agora. Esse microfone é mais pesado. Peraí. Eu quero que você pense no maior problema que você tem. Pensou? Você aí, de repente, tem tido dificuldade para dormir, pensando num determinado problema, algo que está angustiando você. Pensa assim, no problema grande, no maior problema que você tem. Você não vai cantar para o problema não, você vai cantar para Deus, tá? Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quem é grande? É o problema? Quem que é grande na sua vida? A sua alma vai cantar, não que o problema é grande. A sua alma vai cantar para Ele. Com toda a sua alma você vai cantar esse refrão mais uma vez, de todo o seu coração. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O céu te adora, teu é o reino, teu é a glória, teu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Tem alguém em luto aí? Tem alguém em luto? Vou ensinar uma coisa para quando morrer alguém na sua família, alguém que você ama, porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Há uns anos atrás minha mãe faleceu e eu sei que essa igreja sofreu muito com isso, e eu sofri muito mesmo junto com a minha família. Mas quer saber uma coisa que me fortaleceu naqueles dias? Cantar a vitória de Jesus sobre a morte. Ah, meus irmãos, cada vez que um irmão vinha ministrar aqui e começava a cantar, eu chorava dali do banco, mas sabe, aquilo me fortalecia de um jeito. Porque, meus irmãos, Jesus ressuscitou, o resto é fichinha. Aqueles que dormem no Senhor vão ressuscitar com Cristo. Então, meus irmãos, a morte já foi vencida. Olha que forte, você que está sofrendo aí com a morte de alguém. A terra estremeceu,
sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive e ressuscitou, ressuscitou. Eu vou cantar uma vez para você se encher dessa verdade, mas a segunda eu quero você cantando junto comigo, assim, de um jeito que você nunca cantou essa canção. Jesus venceu a morte, meu irmão. Isso é muito poderoso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. De todo o seu coração bem forte, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. As palmas são para o Senhor. Há uns 10 anos atrás, eu estava num dia ruim. Eu estava muito triste, meus irmãos. E às vezes o motivo nem é para tanto, mas o dia a dia da gente já está desorganizando tanto, é tanta pancada, tanta coisa, que às vezes basta uma gota d'água. E eu estava muito ruim, e eu peguei o violão e eu fui adorar. E muito rapidamente eu compus uma canção. A melodia já estava ali sendo trabalhada no meu coração há uns dias, mas a letra, todo o resto, ficou pronta assim muito rápido. Eu comecei a cantar. E meus irmãos, essa canção, ela traz uma mensagem que eu aprendi no livro de Salmos, com salmos de lamentação. Eu fiz um salmo de lamentação, porque o salmo de lamentação nada mais é do que a liberdade que nós temos de dizer: Deus, está doendo. Você não precisa mentir e dizer, é só vitória, quando não é só vitória. Você tem direito de falar para Deus: eu estou ruim hoje, eu estou doendo. Mas adore ao Senhor no meio da sua dor. Deixa que a música fale por ela. Você que já me ouviu cantar, ela pode cantar junto comigo. Eles vão projetar a letra ali. Mas preste atenção no que ela diz.
E deixa ela fazer com você o que ela fez comigo naquele dia. Eu venho aqui, Senhor, apresentar o meu louvor, meu coração. Mas quero dizer que às vezes a vida dói e é tão difícil de entender. Mesmo em pedaços como estou, eu grito por teu nome, te exaltarei, pois continuas sendo meu Deus. A tempestade não pode impedir o meu clamor de se erguer diante de ti. Eu sinto teu amor, eu vejo teu cuidar. És o Senhor dos tempos bons, dos dias maus também. Mas quero dizer que às vezes a vida dói. Enquanto eu oro, vem aqui me abraçar, meu Deus. Eu venho aqui, Senhor, apresentar o meu louvor, meu coração. Mas quero dizer que às vezes a vida dói e é tão difícil de entender. Mesmo em pedaços como estou, eu grito por teu nome, te exaltarei, pois continuas sendo meu Deus. A tempestade não pode impedir o meu clamor de se erguer diante de ti. Eu sinto teu amor, eu vejo teu cuidar. És o Senhor dos tempos bons, dos dias maus também. Mas quero dizer que às vezes a vida dói. Enquanto eu oro, vem aqui me abraçar, meu Deus. Mas quero dizer que às vezes a vida dói. Enquanto eu oro, vem aqui me abraçar, meu Deus. A próxima você conhece bem. Será que eu estou certo? Se você conhecer, você canta bem forte. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a clamar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Então levanta esse louvor bem alto. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Essa é a lição dessa noite. Toda vez que você vê que você está perdendo a batalha contra a sua alma não quer ser consolada, lembre-se disso. Faz um selar na sua vida, uma pausa. E lembre-se, é minha enfermidade falando, mas eu vou me lembrar da destra do Senhor, e eu vou adorá-lo com todas as minhas forças. Eu vou cantar as grandezas do Senhor. Aleluia! Pai, eu oro nesse momento por cada um que chegou aqui enfraquecido nas suas emoções. Que todos, sem exceção, saiam daqui com a sua fé renovada. E onde havia desespero, que haja esperança. Onde havia tristeza, que haja alegria. Em nome de Jesus, que haja cura sobre cada coração. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão.